Diferente do que muitos acreditam, o balé surgiu na Itália, no período renascentista, como uma forma de apresentação, uma espécie de teatro que envolvia a atuação em si, com música e passos da dança, que davam mais expressão à história contada. As nobres cortes italianas usavam o balé para entreter seus convidados ilustres e promoviam verdadeiros bailes, utilizando as apresentações de dança e música. A importância dessas apresentações e onde aconteciam ajudam a entender o motivo de tanta elegância, graciosidade e, principalmente, a disciplina imposta no balé. O balé chegou à França quando a italiana Catarina de Médicis casou com o rei Henrique II, francês. Com o título de rainha francesa e com o poder que competia a ela, instaurou a cultura do balé no país. Desde então, a dança ganhava mais força na França, sendo sempre promovida dentro de eventos que estimulavam diversas áreas da arte, como a música e a pintura. No século XIV, o rei Luís XIV foi um dos seus grandes apoiadores, inclusive se tornando bailarino de muitas apresentações importantes. O mestre de balé, Jean-Georges Nouvert, queria que a dança desse um passo à frente. Naquele período, as apresentações de balé estavam sempre associadas às óperas, como se fossem interpretações das canções, tanto que o nome das apresentações eram ópera-balé. Nouvert acreditava que o balé poderia, sozinho, ser uma forma de arte e ter apresentações próprias e independentes, capazes de retratar histórias por meio de suas expressividades de movimentos e passos complexos e muito disciplinados. Nouvert, então, deu início ao que ficou conhecido por balé dramático, praticado até hoje. O romantismo durante o século XIX foi palco para a ascensão do balé clássico, assim como de outros movimentos artísticos. Um viés sobrenatural e uma imagem de fraqueza feminina influenciaram as apresentações na dança. No século XIX também surgiu a característica de dançar nas pontas dos pés. A Rússia esteve sob grande influência do balé na metade do século XIX, sendo berço de renomados bailarinos e coreógrafos, o que se estendeu por toda a história até os dias atuais. Foi nesse país que cresceu a exigência por movimentos com extrema classe e de técnica muito apurada. As companhias de balé ao redor do mundo estão cada vez mais fortes e a dança é uma forma de arte completamente estabilizada que influencia diretamente muitos outros estilos da dança. O balé segue conquistando adeptos por todo o mundo e sendo fundamental para a dança e para a arte. O balé clássico, em sua forma mais tradicional e purista, é conhecido por sua rigidez e precisão. Ao olharmos para o balé clássico de antigamente, especialmente nos séculos 17 e 18, percebemos o conjunto de regras e normas que moldaram essa forma de arte de maneira única e por vezes implacável. Ao longo do tempo, o balé desenvolveu uma estrutura e um vocabulário de movimentos distintos que foram codificados de forma rigorosa. Os bailarinos eram submetidos a um treinamento intensivo para alcançar a precisão técnica exigida pelos padrões estabelecidos. A rigidez começava pela postura, onde a posição ereta do corpo, com ombros para trás, cabeça erguida e as pernas estendidas, era essencial. Cada movimento, desde os mais simples até os mais complexos, eram definidos por uma série de regras. A disciplina era fundamental e os mestres de balé eram autoridades inquestionáveis, responsáveis por garantir que os dançarinos seguissem à risca as convenções estabelecidas. Além disso, os trajes desempenhavam um papel importante na manutenção da rigidez estética,
Titis e sapatilhas de ponta eram elementos icônicos que não apenas destacavam a elegância dos movimentos, mas também enfatizavam a disciplina física exigida para executá-los adequadamente. O balé clássico de antigamente também era frequentemente vinculado à história de temas nobres e mitológicos. Isso adicionava uma camada adicional de rigidez, pois os dançarinos precisavam incorporar personagens muitas vezes estilizados e expressar emoções de maneira controlada, seguindo as convenções da época. Apesar da rigidez, essa precisão técnica e formalidade contribuíram para a preservação e elevação do balé clássico como uma forma de arte respeitada e referenciada ao longo dos séculos. Nos dias de hoje, o balé clássico continua a ser uma disciplina artística exigente e altamente estruturada, embora tenha passado por algumas transformações em termos de abordagem pedagógica e expressão artística. A rigidez que caracterizava o balé clássico de antigamente ainda é evidente, mas em muitos casos há uma maior conscientização sobre a importância de equilibrar a tradição com uma abertura para a inovação. A disciplina física e mental necessária para alcançar o padrão de excelência ainda é uma parte integral do treinamento de balé clássico contemporâneo. No entanto, o entendimento da anatomia e da fisiologia do corpo humano evoluiu, influenciando ajustes nas abordagens de treinamento. Há uma conscientização crescente sobre a importância da saúde física e mental dos bailarinos, incentivando práticas que visam prevenir lesões e promover o bem-estar. A diversidade também tem ganhado destaque, tanto em termos de estilo de dança, quanto de inclusão de bailarinos de diferentes origens e diferentes corpos. Isso reflete uma mudança na percepção da beleza e da habilidade no balé clássico, tornando a arte mais acessível e principalmente representativa. A rigidez no balé clássico ainda é apreciada como uma base sólida que sustenta a arte. Вот здесь. Давай. И сюда. Стой. Взяли ноги все. Взяли ноги. И вот сюда каждый раз. Скажи, пусть ударит меня по руке. Каждый раз скажи. С музыкой. И со всеми вместе. Пусть думает. Держи ногу. Держи, я сказала. Можно, Таня? Раз. Поехала. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Каждый раз до руки. Стоп. Не 8 раз, а каждый раз. 8 раз там, потом внизу. Или отдыхай. Прыгай. Дай. Дай. Ко мне. Встала, села, встала, села. Стоять. Пошла. Стоп, 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 стоп. Живая. Постой. Руки бери первые. Оп. И сядь. Хорошо. Здесь держи. Напрягай здесь. Здесь напрягай. Напрягай. Да все равно как встал. Напрягай только здесь. Сильней. 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 Назад. Вот так. Назад. Вот так. Еще. Назад. Скорей. Раз. Скорей. От этого никто еще не умирал. Ты у палки стоишь. И травмы здесь не может быть. Сядь. Плечи, я сказала. Ногу назад возьми. Вперед. Смотри на себя. Вот арабеск. Развернись. И тебе что угодно скажи. Я сказала, ему неудобно это. Ему тяжело. Встань. Раз. Нахалка. Раз. Меняй быстро голову. Раз. Плечи. Вперед. Меняй. Раз. Меняй. Меняй в плие. В плие меняй, дура. Арабеск. Раз. Меняй. Вперед. Вот так. Да он поднимет. Меняй. Раз. Вот так. Это лишнее. Мне надоело. Сначала. Вот там держи руки. Они трясутся у тебя. Ты возьми руки, возьми руки. Сильней. Сильней. Вот тогда и стоять будешь. Распусти. A disciplina e a busca pela perfeição técnica continuam a ser valores essenciais, mas agora são completados por uma maior flexibilidade e adaptabilidade, permitindo ao balé clássico florescer em um ambiente artístico contemporâneo. Aê! Isso mesmo. É impossível não apoiar ele no chão. Pense em não passar ele pelo chão. É mais fácil. Não pode apoiar. Tudo junto. Olha lá. Você apoia. Não precisa apoiar. Não precisa fazer apoiar. Ih, tarará. Ih, olha lá. Você já pegou essa mania. Pega na barra. Ih. Bom.
Meu nome é Márcia Vicário, minha formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta e professora de balé com formação em algumas escolas e experiência de tempo de lecionando balé, 44 anos. Comecei meus primeiros aprendizados de balé clássico com 7 anos de idade na Escola Municipal de Bailados de São Caetano. E no decorrer da minha formação, eu já fui para a escola da Toshiko Bayashi, que era também aqui em São Caetano. Durante o período lá, eu fiz os exames da Arroio, que foram um aprendizado complementar. Além disso, claro, cursos e workshops que aconteciam, tanto de clássico como de dança moderna, para poder acrescentar no meu currículo. Também me formei na própria Fundação das Artes, onde, quando eu me formei, eu já era professora daqui. Bom, a gente tem uma evolução muito grande que houve no balé, da época que eu era aluna para hoje. Então, há alguns anos atrás, né, até bastante anos atrás, a relação professor e aluno era assim uma relação muito mais restrita, muito mais enérgica. Então os professores ensinavam a gente não com tanto carinho, não havia muito respeito pelo corpo, pelo físico individual de cada um, pelo que a sua anatomia deixa ou não deixa fazer. Então era uma relação bastante difícil, claro, com muito respeito que a gente tinha pelos professores, mas também tinha um sentimento de medo, um sentimento de prostração, porque a qualquer momento você era chamada a atenção de uma forma assim que humilhava. Então você tinha que gostar muito para permanecer numa sala de aula. E isso era muito geral, porque também os próprios professores não tinham o conhecimento que hoje se tem da anatomia, do que é possível, do que não é possível, de respeitar os limites de cada um. Então era assim um pouquinho mais forçado, muito mais puxado. E também tinha a questão de que a gente não tinha os instrumentos que hoje a gente tem. Por exemplo, uma sapatilha de ponta que assim não havia as opções, então você tinha que usar aquela que estava disponível no mercado. Às vezes não era adequado para o seu pé, não era adequado às vezes para nenhum pé, na verdade. Tinha sapatilhas muito anatomicamente ruins. Não tínhamos essa coisa de ponteira, de silicone, que facilita, que diminui a dor. A gente tinha que usar no máximo uma meinha, muitas vezes os professores nem deixavam usar nada. Então, mesmo que você tivesse bolhas no pé, você tinha que estar sem nada, sem nenhuma proteção, no máximo um band-aid ou esparadrapo. Então era assim, bem mais difícil de se conseguir atingir um objetivo dentro da dança. Em comparação também à época que eu fui aluna para hoje, tem algumas coisas também, como tudo, que tem o lado positivo e o lado negativo. E uma das coisas é que assim, hoje em dia diz que não pode tocar num aluno, né?
Então, eu acho isso assim muito difícil, porque você corrigir físico, você tem que tocar, você tem que mostrar onde que tá errado, o que tem que melhorar na postura. Então, assim, a gente vai com mais cuidados, né, para tocar no aluno e até chegar a pedir permissão se pode corrigir ou não. Porém, na minha época, não só podia tocar, como também a gente acabava sendo agredida de uma forma assim, para corrigir, mas não deixava de ser uma agressão. Fosse com uma varinha ou com um tapa. Então, as coisas mudaram, evoluíram. Hoje, os professores têm certo receio em tocar nos alunos, porém, por outro lado, também não pode haver essa agressão de forma alguma. O método que eu mais aprendi foi o da Royal, porém, assim como até hoje, assim, a maioria das escolas, raramente aqui no Brasil a gente tem um método exclusivo. Então, assim, são pouquíssimas escolas que só dão Vaganova, que só dão Royal, que só dão Bolshoi. Sempre tem uma mistura da escola francesa, da escola americana, que hoje a gente tem muita coisa da escola americana, da escola russa. Então, eu também aprendi com uma mescla, um pouco de cada coisa. Mas, como eu fazia Royal, a gente seguia mais os métodos da Royal. E hoje também, para ensinar a maioria das coisas, principalmente nomenclatura, a gente usa muito mais da Royal. Porém, a gente usa, por exemplo, as posições de Vaganova. Então, o balé no Brasil, ele não é assim, ele não tem um método exclusivo. A gente aprendeu um pouco de cada coisa. E eu acho que isso é importante para o aluno hoje, saber que ele tem várias opções e nessas opções tem, assim, coisas melhores de um método, coisas melhores de outro método. Por exemplo, no método russo, às vezes exige demais uma quinta posição. Já no método americano, já não exige que seja uma quinta posição super fechada, porque vai respeitar um pouco mais aquilo que a menina consegue fazer. No método francês também. Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma mescla. Eu aprendi com essa mescla, mas sempre mais voltado para a Royal. O nosso aprendizado, na verdade, não era um método que exigia a severidade do professor, mas os professores eram, assim, muito mais severos, mais rígidos, muito exigente, assim, acima do seu limite. Então, por conta disso, a gente fazia aula com certo receio, muito mais tenso, mais preocupado, com certo medo, tanto de ser chamado a atenção, de ser humilhado. Então, muitas vezes, a gente saía chorando. Outras vezes, a exigência pelo físico magro, que era você tá gorda, então, mesmo com 40 quilos, eu me sentia gorda e a gente tinha que fazer dieta, e isso com certeza mexia muito com o emocional de todo mundo. Então, depois de muitos anos lecionando, que eu vou fazendo aula como professora, é que eu me permiti dançar com a alma, sem medo, porque enquanto aluna dançava sempre com muita preocupação. Então, muitas vezes você não expunha os sentimentos, não conseguia demonstrar
interpretar o seu papel por conta da severidade que os professores tinham com a gente. Bom, atualmente eu acho que essa rigidez se mudou muito, mas eu vou ser bem sincera que no começo da minha carreira como professora, eu repetia algumas coisas, não tudo, mas repetia um pouco dessa severidade. Mas a gente, com o passar do tempo, você sempre quer fazer o que achava diferente do que era errado com o que faziam com você. Então, a princípio, a gente já, eu principalmente, né, vou falar por mim, mas eu acredito que muitos professores dessa geração agora, a gente procura não repetir o erro dos professores do passado. Isso, assim, desde a forma com que a gente corrige um aluno, como a gente vai falar, com o cuidado do emocional desse aluno. E eu acho assim muito importante criar um laço no sentido de você respeitar o que o aluno está vivendo naquele momento. Porque muitas vezes, assim como a gente, professor, tem dia que você não está bem, o aluno também. Então, assim, eu acho que a gente tem que dosar essa exigência até conhecendo o que cada aluno passa. Às vezes um problema familiar está fazendo com que ele não se exponha, ou ele não está bem para acompanhar aquela aula. Então, assim, esse respeito pelo aluno eu acho que mudou muito, muito. Com a minha profissão de fisioterapeuta, eu já sou formada em fisioterapeuta também há 30 anos. Então, assim, desde essa época, eu acho que já mudou muito, muito, muito a minha visão do balé clássico. Porque a partir do momento que eu estudei corpo, anatomicamente, todos os efeitos que o balé clássico pode trazer para um aluno, mudou minha cabeça de como corrigir, de como exigir. Além disso, o lado emocional, psicológico, que daí não é uma formação que eu tenha, mas que a gente corre atrás em ler e conhecer um pouco mais até de questões emocionais do aluno. E a partir daí a gente respeitar não só o físico, como o psicológico, emocional do aluno, para que tenha um vínculo, uma proximidade e uma confiança do aluno com o professor. Sem confiança, eu acredito que nenhuma aula é boa. Eu acredito que hoje, pelo menos na nossa escola, na Fundação das Artes, a gente dá para o aluno noções de anatomia, de fisiologia. Então, são noções de fortalecimento, que você vai trabalhar, quais os músculos. Isso já tem ajudado muito, muito, muito os bailarinos dessa nova era. E eu acredito que outras escolas também estão fazendo isso, se importando. Tem aulas extras de anatomia, tem aulas além do clássico ou contemporâneo, para que o aluno entenda o seu corpo e não seja só aquela coisa rígida do balé clássico, que antes era tudo muito quadradinho. Mas também, para mim, foi importantíssimo ter uma formação onde a gente lida com o corpo, no caso a fisioterapia. Educação física, fisioterapia ou até biomedicina, medicina. Claro que você vai ver muito, muito mais de anatomia. Mas eu acredito que, assim, os cursos atualmente já estão propiciando isso ao aluno, já está favorecendo um pouquinho mais. Mas claro que sempre um pouquinho a mais que você conhecer vai te ajudar nas aulas. Então, a minha formação foi muito importante, sim, para as minhas aulas de clássico.
Como vimos anteriormente, o balé clássico sempre se mostrou rígido, e podemos até afirmar que é sim uma das bases dessa arte. Porém, os tempos mudam, as pessoas e suas formas de pensar também. Por isso, cada dia que passa, os professores e mestres se adaptam para proporcionar uma relação muito mais saudável entre o bailarino e a modalidade de balé clássico.
Música